Rússia também não quer uma Alemanha rearmada, claro, e teme. Portanto, uma eventual chegada ao poder da AfD não significaria uma Alemanha rearmada. Tal como não podemos pôr de parte a hipótese de uma chegada ao poder dos nacionalistas polacos, extremistas, que também eles têm ambições territoriais, aliás, alguns deles até acham que deviam ficar com a Ucrânia Ocidental. Certo. Portanto, há aqui fantasmas que se colocam numa fase de rearmamento. Os polacos, que já estão a investir muito, é quem mais investe em percentagem do PIB na defesa, tem um exército também muito numeroso, não vão querer deixar de acompanhar este esforço, que já vem da ameaça russa, mas este esforço alemão. E quem diz a Polónia diz outros países da Europa Central. O dilema da corrida aos armamentos é este, e dentro de alguns anos nós podemos somar outros dilemas resultantes da história e das inseguranças que persistem, e depois os poderes políticos, como vagueiam, a sensibilidade das sociedades também mudam, isto pode vir a criar outras questões. Mas, efetivamente, a ameaça russa é real para todos, não é só para os da Europa Central, é para todos os outros países da Europa, não é só os ex-soviéticos, é desde a Lituânia a Portugal, e a Alemanha é crucial. E vamos ver se, mais tarde ou mais cedo, a Alemanha não começa a discutir verdadeiramente a possibilidade de ter armas nucleares, porque depois falta esse passo. Como é que uma Alemanha com este poderio tecnológico e económico a rearmar-se como está a fazer, querendo ter o maior exército convencional da União Europeia, depois fica dependente do chapéu nuclear francês ou americano, e certamente que mais tarde ou mais cedo se colocará a questão sobre uma Alemanha de novo com armas nucleares. E isso leva a outro tipo de discussões. Mas isso faz parte das dinâmicas, porque neste momento temos como prioridade enfrentar a ameaça russa, e a Alemanha, desse ponto de vista, é crucial para ajudar o resto da Europa a poder dissuadir uma agressão russa, para continuar a ajudar a Ucrânia a defender-se da agressão russa, e depois estarmos todos juntos na NATO e na União Europeia em melhores condições e mais preparados para essa eventual agressão. Professor, passando para outra questão. Já agora também, só uma nota. sim. Há um jornal, nesta mesma sequência dos últimos dias, alemão, que diz que, neste momento, apesar do desgaste que sofre na guerra da Ucrânia, a Rússia está em condições de duplicar tudo o que é artilharia, munições e mísseis até 2030, por comparação com o que tinha em 2022, mesmo apesar do que está a gastar na guerra da Ucrânia. Portanto, isto coloca um outro problema, é que, porventura, sabendo que nós, europeus, com a Alemanha incluída, franceses e ingleses e por aí fora, dentro de 5 ou 10 anos vamos estar em melhores condições de nos defendermos, a Rússia pode ser tentada antes, como muitos estrategas alertam, antes de nós termos essas capacidades, fazer qualquer coisa mais na direção de outros países, inclusivamente países da União Europeia e da NATO. E, portanto, não é só esta guerra híbrida, nós corremos o risco da guerra híbrida passar a ser uma outra guerra de alta intensidade provocada pela Rússia, achando que nós, neste momento, estamos suficientemente divididos, quer entre europeus, quer nas relações transatlânticas, e incapacitados do ponto de vista militar para fazer algo antes de termos essas capacidades. Foi muito isso que Zelensky ao Guardian também avisou. E que, infelizmente, eu concordo, esperemos que não tenhamos razão, mas acho que temos. Mudando de tema, mas num tema também um pouco desconcertante. O até há não muito tempo terrorista Al-Jolani, hoje já não considerado terrorista Ahmed Al-Sharaa, presidente interino, mas presidente da Síria, foi recebido na Casa Branca por Trump e recebeu de Trump a garantia do levantamento das sanções à Síria, apenas se mantêm aquelas que indiretamente têm a ver com a Rússia e o Irão. E com o antigo regime. E com o antigo regime Bashar al-Assad. Isso é uma grande conquista, ele não obtém tudo, porque ele pretendia o levantamento total, mas isso só pode ser feito pelo Congresso. Agora, o que nós percebemos é como há aqui uma mudança drástica e há uma aposta clara desta administração Trump neste homem para garantir, no fundo, a estabilidade e a unidade da Síria. E isso é uma mudança de fundo. Até há muito pouco tempo, este senhor tinha a cabeça a prémio pelos Estados Unidos 10 milhões de dólares por informações. Ele que liderou, digamos, o braço da Al-Qaeda, frente ao Al-Nusra, na Síria. E em 2016 ele anunciou que se desvinculava disso, mas, por exemplo, os israelitas continuam a considerá-lo um jihadista. Agora, é uma jogada estratégica interessante, quer do ponto de vista do Al-Sharaa, porque, reparem, ele em outubro esteve em Moscovo, com Vladimir Putin, onde até pediu a extradição de Bashar al-Assad.
Ele ainda agora passou por Belém do Pará, onde se encontrou com mais uma série de dirigentes, tinha estado na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Portanto, ele tenta agora mostrar uma faceta diferente dele próprio e de uma nova Síria, e está a ser eficaz nisso. Do lado dos Estados Unidos, qual é que é o interesse desta administração, desde logo nesta aproximação ao Xará? Bom, em primeiro lugar, é simbolicamente trazer a Síria, finalmente, para o Concerto das Nações. É a primeira visita de um líder sírio, desde que a Síria, aos Estados Unidos, à Casa Branca, desde que a Síria é independente em 1946. Mas agora tem o simbolismo, como já foi feito, de trazer a Síria para a grande coligação internacional liderada pelos Estados Unidos contra o Daesh. Por alguma razão, quando o Xará estava a caminho de Washington, há uma série de rusgas e de prisões de elementos do Daesh na Síria. Por outro lado, Donald Trump pretende trazer a Síria também para os Acordos de Abraão. Ainda na semana passada conseguiu trazer mais um país, que foi o Cazaquistão. O sonho agora é a Síria e, sobretudo, a Arábia Saudita. O dilema é que, entre a Síria e Israel, as divergências históricas e atuais são muito grandes, mas essa é uma outra coisa que a administração de Trump está a promover. Vai promover uma quinta ronda de negociações entre Israel e este governo interino do presidente Assad para ver se conseguem um pacto de segurança, mesmo que não seja uma paz absoluta, um pacto de segurança para evitar mais ataques. As sanções fazem parte, os Estados Unidos foram cruciais para as Nações Unidas levantarem na semana passada as sanções contra o próprio al-Xará. O grupo o HTS, dele, que tomou o poder na Síria há quase um ano, já deixou de ser considerado um grupo terrorista. Ele próprio deixa de estar na lista de terroristas e, portanto, estamos sobretudo a ver o quê? Os Estados Unidos a posicionar-se na Síria para impedir que de novo o Irão ganhe alguma relevância, para impedir que a Síria fique apenas à mercê da Turquia e ou, de novo, da Rússia. E é por isso que não foi anunciado nenhum acordo, mas sabia-se já antes do interesse americano em ter uma base aérea ao pé da capital, Damasco, que lhe permita depois projetar missões em nome da luta contra o terrorismo e contra o Daesh, também na Síria. E, portanto, nós, dentro de algum tempo, podemos ter uma Síria de novo, com bases militares da Rússia, que provavelmente as vai manter, e mais dos Estados Unidos, num xadrez que, apesar de tudo, neste momento, com a Síria, está mais favorável aos Estados Unidos, com estas jogadas, e muito menos ao Irão. E, portanto, também isto é um recuo estratégico iraniano. Professor, ainda tenho duas perguntas para lhe fazer, mas que queria respostas rápidas. Uma, início da COP30 no Brasil, sem Estados Unidos, Índia e China, o que é que podemos esperar? Bom, por um lado, nós temos boas notícias para esta COP30. Boas notícias, nós temos uma lista que mostra as boas e as más notícias. O problema é que aquilo que foi feito de bom não é suficiente. E, em particular, não é suficiente porquê? Porque o que nós vemos um aquecimento global descontrolado. Aquilo que era a meta há 10 anos no Acordo de Paris, de 1,5 de aquecimento para lá, acima dos níveis pré-industriais, já foi ultrapassado nos últimos 2 anos. E, portanto, o que já foi feito foi alguma coisa, mas não é suficiente. Isto coloca urgência. Urgência que faz com que esta COP30, como dizem muitos, inclusive o antigo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, diga que isto é um teste. Um teste porque já não basta as declarações, os discursos, é preciso ações concretas. E chama a atenção para as ações concretas, não é só dos petroestados ou de negacionistas como Donald Trump e outros populistas. Por exemplo, o Brasil, que faz esta cimeira no coração da Amazónia, que é um grande defensor do combate às alterações climáticas, acabou de aprovar, na semana passada, mais uma série de explorações offshore de gás e de petróleo, até na foz do Amazonas. Temos cerca de um minuto. E, portanto, quer dizer, no meio destes discursos que são contraditados pelas ações, espera-se que, ao menos daqui, não saiam só discursos para fazer pouco, saiam ações concretas, sem mais hipocrisia.